Boa noite. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. O número de contaminados pelo coronavírus está subindo assustadoramente e nós estamos ainda na pandemia. Faz-se necessário dizer que precisamos seguir os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades sanitárias. Portanto, vamos fazer a nossa parte usando máscara, álcool em gel, distanciamento seguro e evitar contato físico. Para iniciarmos nossas atividades desta noite, convidamos nosso companheiro José Eustáquio para harmonizar o ambiente com uma prece. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento na certeza de que o nosso Mestre Jesus se faz presente. Ele nos afirma que sim, e nós acreditamos. Precisamos sim sintonizarmos com Ele, porque todos os seus recursos iluminativos, os recursos terapêuticos, os recursos de harmonização são disponibilizados por Ele sempre, ininterruptamente. Cabe a cada um de nós sintonizarmos. Aquele que sintoniza, capta os recursos necessários para a sua própria harmonização, colaborando com a harmonização do ambiente. Mestre Divino, nós te agradecemos por mais hoje. Nós te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos. Te agradecemos pelo Evangelho de luz. Te agradecemos pela doutrina consoladora e pela presença amiga destes mensageiros celestiais que não medem esforços para estarem conosco. Que a nossa reunião de hoje, os estudos aqui ministrados, possam encontrar ressonância em cada um de nós e nós possamos absorver estas orientações para o nosso crescimento espiritual, para a nossa caminhada evolutiva, superando as inúmeras dificuldades naturais que encontrarmos pelo caminho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao 5º capítulo, cujo capítulo é Com Amor. Trata-se de uma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. E lembramos a todos que no canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há diversas palestras, diversos conteúdos, inclusive essa palestra de hoje. Tá? Então, quem quiser acessar lá para confirmar, vai ser bacana. E para falar sobre o tema Com Amor, e é com muita alegria, convidamos o Jorge Gabriel, que além de ser advogado, é palestrante espírita e também é um grande amigo e colaborador aqui da nossa Casa Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Jorge. Eu tenho um prazer muito grande, pessoalmente, em te convidar. Eu vou me autorizar aqui, pela distância, tirar a máscara para facilitar. É com muita alegria que a gente volta a essa casa, depois de mais de 2 anos, né, de ausência, em razão do Covid. E ainda, sob os cuidados da Covid, a gente tem que nos preocupar com isso. Cuidar de nos vacinarmos, de nos mantermos seguros, de todas as formas que nós pudermos para dar garantia a nós mesmos e aos outros que estão conosco. E esse tema de hoje tem muito a ver com isso, porque tem a ver
exatamente com essa construção de seres melhores que nós queremos, com essa proposta de que nós estamos buscando a felicidade que está plantada já em nós desde quando Deus nos permitiu estarmos aqui. Só que para que ela ressaia, para que ela sobressaia, que ela nos valorize, nos sirva, e nós possamos servir nela para atender todos os quadrantes, é necessário uma construção repetida e longa, que estamos fazendo há muitas encarnações. Então o tema tem essa profundidade, que nós vamos, nas minúcias, encontrando enquanto vamos falando. Paulo, Emmanuel, quando busca essa reflexão, ele dá o título Com Amor. E vai, nos seus comentários, discorrendo o sentido desse amor que ele já poderia nos oferecer como proposta pedagógica. E traz como pano de sustentação esta passagem do Evangelho, ou da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 14. E, aprofundando o raciocínio em torno dessa carta, ela não é uma carta muito grande, inclusive aqui já é o capítulo 3, mas ela só tem 4 capítulos. E o sentido desta carta que Paulo oferece é exatamente falar sobre o amor. Nós vamos verificar que nos textos evangélicos, todos que nós tivemos a oportunidade de verificar, de estudar, de ler, nós vamos encontrar a palavra caridade repetidamente. Quando nós a encontramos, tenhamos em mente que está falando do amor. Todas as vezes que nós encontramos essa palavra lá, com raríssimas exceções, o sentido é o amor. Por isso é que Paulo já traz o título Com Amor. Quando o objetivo dele foi raciocinar em torno disso, ele trouxe a história desse povo de Colossos. Essa comunidade, uma comunidade pequena em relação a todas as outras que ele mandou carta, é uma das menores, mas de uma população muito heterogênea, porque ali estavam reunidos povos da Grécia, hebreus, judeus, das vizinhanças, das cidades vizinhas, formando uma comunidade com muitas histórias diferentes, com muitos cultos diferentes, com muitas ideias diferentes e com uma filosofia totalmente atípica uns dos outros. Quando Paulo foi para fundar esta igreja, ele esteve lá com essa comunidade, reunido com eles, elegeu-se lá um representante deles, o Epáfras, e essa comunidade se sustentava até então sob a orientação deste coordenador Epáfras. Mas, num determinado momento, ele não sentiu-se mais seguro, porque as ideias culturais começaram a se conflitar. E começou-se, então, a surgir ideias diferentes daquela da proposta do Evangelho que Paulo carregou para aquela orientação da igreja. Então, ele foi procurar Paulo. Paulo, nesta época, achava-se prisioneiro. Foi a primeira prisão dele, estava em Roma, prisioneiro, e não pôde ir pessoalmente, embora ele estivesse em prisão domiciliar, que é aquela que ele podia não ficar atrás das grades, mas também não podia se afastar da comunidade, então ele não podia ir até aquela região. Então ele mandou essa carta, e junto foram os emissários, foram alguns emissários que ele encaminhou para poder chamar essa comunidade à reflexão. E a reflexão era exatamente em torno do amor. É muito interessante porque, quando a gente lê a carta, a gente vai percebendo que Paulo começa a dizer a respeito das tradições antigas, que era comum a todos, e que essas tradições são respeitáveis, eram respeitáveis até então, e ainda hoje as são. Mas, naquele tempo, o conflito de ideias nas traduções, nas tradições e nas divulgações fazia uma variante muito grande em torno das questões mais profundas. E uma das questões mais profundas era essa proposta do Evangelho de Jesus. Qual que é a proposta do Evangelho de Jesus? Ninguém sabe. Qual é a proposta de Jesus? Está lá no texto, no título, né? É o amor.
Então, esse amor estava divergindo no sentimento, nas emoções, em face de traduções, de tradições e dos costumes desses muitos povos. Então, a carta de Paulo tinha como objetivo chamar esse povo a raciocinar em torno disso. E num determinado momento, lá no primeiro capítulo, verso 4 ou 5, ele vai dizer o seguinte: depois que nós conhecemos as lições de Jesus, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Depois que nós conhecemos a lição de Jesus, não é possível mais ignorar a proposta do amor. Estou fazendo uma livre tradução, mas é bem isso que está lá. Não é mais admissível, não é mais concorde que nós não optemos ou não exercitamos a proposta do amor. Lá no texto está caridade, a palavra que se designava o amor naquele sentido. Então, já aí começa, então no texto todo ele vai falar sobre isso, que aquele que conheceu Jesus não pode mais ignorar que existe uma diferença de tradições. Porque Jesus, quando começou a pregar, ele falou que não veio destruir a lei, vocês lembram disso? Mas que veio fazê-la cumprir. Mas, num determinado momento, ele faz uma reedição dessa lei. Quando ele vai falar, ouviste o que foi dito aos antigos, e vai fazendo essa recapitulação e uma nova orientação para essa mesma proposta. A lei não alterou, mas o fundamento dela, ou a proposta dela ser posta em prática, teve que ser modificado em razão de que o que Jesus trouxe era totalmente atípico. Imaginem naquele tempo, se hoje é difícil, imagine naquele tempo o perdão. Vamos parar para pensar nisso um tiquinho? Imagina naqueles dias da barbárie, da ignorância total, da má vontade, dos interesses mais personificados, falar do perdão. Mas Jesus trouxe essa proposta como fundamento da caridade. Perdoa aqueles que te ofendem e caluniam. Não foi isso? Então, quando ele disse isso, ele faz totalmente uma reversão das ideias. Porque no tempo anterior, na lei mosaica, admitia-se amar os amigos e odiar os inimigos. Então, quando ele fala no perdão, ele fala num perdão que se extravasa de todas as emoções e sentidos daquele sentimento que existia. Fora de toda a proposta que se vivia e fora de tudo que se concordava. Porque a lei do talião, que vigorava na maioria dos povos, foi posta sob a lei de Moisés. O olho por olho, o dente por dente. Então, perdoar era uma coisa quase que inadmissível. O senhor me ofendeu, me caluniou, me injuriou, tirou alguma coisa minha, desejou alguma coisa minha, era passível de sofrer uma sanção penosa com a própria vida. Era passível de ser levado aos cárceres, de ser escravizado. Então, a proposta que Jesus traz é totalmente atípica ao sentimento que se vigorava. Mas, quando essa comunidade recebeu essa carta, ela estava vivendo exatamente esse trauma. Como é que é na psicologia? O trauma a gente volta lá no problema, né? Então, você estava vivendo aquele trauma de ir voltar para os tempos da barbárie, onde o perdão já não poderia mais vigorar, ou já não fazia mais sentido para aqueles ensinos. Então, aquele povo estava confuso, porque Paulo trouxe uma proposta de Jesus, eles conheceram Jesus, entenderam a orientação, admitiram como sendo algo que pudesse ser vivido e devesse ser vivido, porque era bom, era justo, mas os conflitos de ideias, por causa das várias religiões que se miscuíram ali, e das várias propostas filosóficas religiosas, eles começaram a confundir essa proposta do amor, achando que, ou entendendo que, não se era necessário esse perdão no sentido íntegro dessa palavra.
né? Porque o perdão, o sentido da palavra perdão, é mais próximo. O per, né? Próximo. E perdão, perdonare, significa dizer ficar perto daquele com o qual a gente tem a divergência. Então, perdoar é nós termos, no sentido mais prático, a oportunidade de chegar ao outro, de nos aproximarmos daquele com quem nós tenhamos uma divergência tal que não nos permitia até então buscar uma nova proposta de convivência. Esse é o perdão, e que estava se acabando. Então, num dos objetivos, eu estou usando o perdão aqui como uma premissa, mas são todas as orientações de Jesus que vão partir por aí. Então, a comunidade estava confusa nisso. E Emmanuel vem trazendo para os dias de hoje, que nós vamos lembrar que Emmanuel está escrevendo essa carta aí nos anos de 1940, né? Acho que essa carta foi escrita, esse texto de Emmanuel, de 1948, se não me engano. Então, nos dias de hoje. E nos dias de hoje, como é que nós estamos? Hein? Está diferente? A carta é atualíssima, né? Ela tem a sua variante dos dias que nós passamos de aprendizado, mas não se concretizou nesse aprendizado ainda. Lá na carta tem um outro item, lá mesmo no capítulo 2, parece que no versículo 5, e vai dizer o seguinte, que quando Deus nos permite vir a esse mundo, e ele ainda coloca usar da carne, quando ele nos permite vir a esse mundo para usar da carne, ele nos oferece a oportunidade de nós estarmos fluindo em direção a ele. Olha que profundidade de sentido. É claro que as palavras lá não são as mesmas que eu estou dizendo, porque eu estou também trazendo para a minha emoção. Mas, se nós entendermos a proposta de que Deus nos colocou aqui, para que nós tenhamos a condição, por aprender e por vivenciar as oportunidades de cada dia, aproximarmos-nos dele, ele nos ofereceu a melhor oportunidade que nós podíamos ter, que é reencarnar. Em alguns textos, né, dos evangélicos e de outras traduções, entende-se que aí Paulo está falando numa segunda vinda de Jesus, coisa que não tem muito sentido quando nós pegamos a coisa e entendemos o propósito da fala. Quando Deus nos coloca nesse mundo, Ele nos põe para que nós nos melhoremos, para que nos melhorando cheguemos a Ele. Por quê? Porque antes eu já tinha dito que era preciso que nós tenhamos a acepção, o entendimento, o acolhimento, a aceitação da proposta de Cristo. Se nós não temos essa aceitação, significa dizer que nós estamos girando em torno de ideias que não são ainda sustentáveis, porque elas vão sempre nos levando de desencontro com as nossas próprias emoções. E é impossível que nós, não adotando a proposta do Cristo, ou deixando de adotá-las, nós entendamos o objetivo do amor. Não é possível, porque o amor deixa de ter sentido. Eu vou pensar em quem? No eu, no eu, no eu, no eu. E se for possível, de alguma maneira eu penso no outro. Que ainda assim eu vou pensar no outro pensando em mim. Então o egoísmo começa a fazer valor em torno das nossas ideias. Era o que acontecia quando essa carta chegou, quando ela foi escrita. A gente pega as emoções de Paulo, ele vai nesse carrão de ideias, levando as emoções para isso. É preciso que a gente recorde o Cristo, é preciso que a gente veja o que ele ensinou, é preciso que as ideias dele sejam postas em nossa vida, é preciso que nós assumamos uma posição perante ele. Por isso que Kardec, quando perguntou se Deus houvera mandado um ser, uma pessoa, uma entidade, para servir para nós de modelo e guia, a resposta é muito singular. É uma das menores respostas, né? Jesus. Eles não dizem mais nada, porque bastava ou bastaria que nós compreendêssemos Jesus. Kardec, sabendo que nós ainda não compreendemos, na sua didática ele vai
deslanchar as ideias fazendo comentários a essa resposta, dizendo que Deus terá nos mandado um ser tão perfeito como Jesus, para que nós tivéssemos a oportunidade de querer chegar a Ele. Porque se nós não quisermos por conta própria, nós também chegaremos a Ele, porque Ele é o Criador e nos criou para isso, para que nós alcancemos a nossa própria perfeição. Entretanto, se nós não mirarmos nesse modelo, demoraremos muito tempo, passaremos por muitas dores desnecessárias para que isso seja alcançado. Dá para a gente entender isso? Por isso é que essa carta vem para nós nesse tempo, para a gente pensar nessa proposta de Jesus. Eu falei do perdão, né? Vocês concordaram comigo, alguns lá atrás também concordaram, mas Jesus faz uma listagem de ideias nesse sentido, e é uma listagem de poucos itens. Amar aquele que nos ofende e calunia. Lembram disso? É fácil? Não. Gente, a gente não está aguentando nem ouvir o outro falar mal da gente. Nem olhar, às vezes, para a gente assim meio torto, né? Que está olhando. É assim, nós estamos em dias em que nós estamos super tomados de uma energia que nós não temos contenção dela. E nem controle. Nós estamos explodindo, implodindo. Às vezes implode, outras vezes explode, né? E de forma tal que a gente não está conseguindo mais trocar as emoções com facilidade. É preciso muita tolerância. É preciso muita resignação. É preciso ter um propósito de querer estar bem, para que também o ambiente em que nós estejamos esteja bem. Então, amar aquele que nos ofende e calunia, também fora de propósito, não está? E olha que se nós quiséssemos ficar ligados a isso, a gente bastaria ver os noticiários, né? Eu não sei se vocês acompanham o noticiário, eu tenho procurado evitar. Porque não há um momento em que a gente os ouça que não se fale num ataque frontal de um ser humano para outro ser humano. Não é verdade? Para quem ouve aí os noticiários, porque a gente tem que estar também acompanhando o que acontece no mundo. Mas não há um momento que nós não liguemos o aparelho de TV, ou olhemos no nosso celular, ou ouçamos o rádio, que não vamos ouvir, ou que deixamos de ouvir, uma tragédia ou outra que conflita emoções e sentimentos, no sentido exatamente de amar aquele que nos ofende e calunia. A mulher separou do marido, ele vai lá e... O marido separou da mulher, ela vai lá e... Os filhos estão dando trabalho, eles vão lá e... Não é assim que está sendo? Não é uma coisa que nós possamos aceitar quando nós pensamos na proposta do Cristo que nos oferece como remédio salvador, amar aquele que nos ofende e calunia. Porque o perdão aí transita nesta faixa de ideias para se tornar um amor. Quando eu compreendo o perdão como um sentido prático das minhas próprias emoções equilibradas, eu tenho que transformar esse perdão nessa dosagem de amor para distribuir. Porque se eu posso somar das emoções que eu encontro para construir uma ideia de perdão, eu construir energias favoráveis que se conduzem ou se concentram numa proposta de amor. E eu posso distribuir isso. Mas se eu não faço isso, se eu não consigo lidar com o perdão, como que eu vou amar aquele que me ofende e calunia? Eu não tenho energias para suportar isso. Não tem reparo para isso. Não tem respaldo para isso. E não há como eu evitar de contra-atacar. Dá para a gente compreender isso? É como nós estamos vivendo. É preciso que nós tenhamos um cuidado muito severo com os nossos pensares, com os nossos sentires e com os nossos agir. Porque se nós temos uma corrente de elos que se ligam,
entre pensamento, sentimento e ação, nós temos o controle disso. Não é verdade? Porque às vezes a gente pensa assim, não, depois que eu falei, acabou, não tem mais jeito. Mas tem, porque antes de eu fazer, eu pensei. Antes de eu pensar, eu senti. Antes de eu sentir, eu fiz o equilíbrio entre emoção e sentidos. Não teve como não passar por essa corrente para chegar nos atos, que são as palavras e as atitudes. Então, quando eu disser, quando eu falar, é preciso que eu tenha essa noção, que eu me ouça, né? Eu faço sempre lá em casa com os meninos, quando vocês falarem alguma coisa, primeiro escutem. Eu não sei se eu dou conta de fazer isso não, sabe? Eu estou treinando muito. Mas primeiro é preciso que a gente escute. Porque se eu não escuto, o que acontece mesmo? Palavras não têm freio nem buzina. Estão a ladeira abaixo. Não é verdade? Não tem como voltar atrás. Porque disparado, elas vão atingir emocionalmente, energeticamente, aquilo que nós estamos mirando. Aquilo, seja o que for. E normalmente nós estamos mirando nos nossos semelhantes. E eu não deixei de ser atingido primeiro, que é o mais complicado. Eu tenho toda essa carga de energia. E mesmo quando ela vai para alcançar um alvo qualquer, ela terá que voltar a mim. Está na lei da física, não está? Como é que é? Para toda ação, uma reação igual e em sentido contrário. Vai bater e vai voltar. Bola de ping-pong. E não vai deixar de nos afetar de forma muito mais grave do que quando ela saiu. Quando saiu, nos envenenou. Vocês já prestaram atenção que quando a gente fala alguma coisa que não deseja, você fica num borocochô danado? Fica assim meio acabrunhado? Fica sem jeito? E um sem jeito até que a gente fica sem condição de chegar até o outro. Mas é preciso que a gente dê esse passo. Porque se nós não o damos, essas emoções costumam nos levar ao constrangimento muito grave de afastar, de distanciar e de intimidar os outros. Estou falando aqui de experiência própria. Nada que eu não saiba que não aconteça. Então, no sentido prático, essa primeira proposta de Jesus, perdoar aquele que nos ofende e calunia, tem um sentido generalizado para todos nós que ouvimos falar do Cristo. Porque quando nós ouvimos falar dele, as emoções dele chegaram até nós de forma sensível. Quem é que pode ver Jesus esbravejando, esbofeteando? Nós vimos umas anotações no Evangelho que provavelmente não sejam naquele mesmo sentido, porque quando ele chega no templo, né, que ele derruba todos os mercadores, derruba as mercâncias todas, mas não é um sentido literal. Provavelmente ele tenha falado de forma a fazer com que eles se sentissem intimidados. Mas eu não acredito que Jesus tenha tido uma atitude violenta. Isso está claro quando ele é esbofeteado na presença né, dos doutores da lei e do governador. Quando o guarda os bofeteia, ele pergunta simplesmente para o guarda: por que me atacastes? Se fiz mal, me diga o que fiz, senão não há sentido de me agredir. Porque esta emoção é a emoção de quem compreende essa proposta de perdoar aquele que nos ofende e calunia. Essa é uma proposta que nós precisamos de ter na nossa mira de razões para pensar nisso quando nós estivermos em ação. Alguém que já pensou em ficar olhando para si mesmo quando está com raiva? Eu já fiz isso, é muito ruim. A gente fica meio monstruoso, fica meio esquisito, não é? Então, assim, não é bom que nós tenhamos para conosco aquele que não quereríamos que o outro tivesse para conosco. É a proposta do Cristo. O perdão e o amar aquele que ofende e calunia vai nessa posição de que eu não queira nunca que o outro fique na emoção que eu não gostaria de estar.
que o outro sinta o mal que eu não gostaria de sentir, que o outro esteja na desvantagem que eu não gostaria de estar. Essa é uma proposta de quem reconhece essa necessidade de vivenciar a proposta do Cristo. Mas ele falou assim, olha, não tem jeito de fazer isso, não, reconcilia. Porque ele vai dando diretrizes opcionais, concomitantes, opcionais e independentes uma das outras. Ele não fala que a gente tem que fazer tudo, porque nós não damos conta de tudo. Ele vai falando até que nós achemos uma que nós saibamos fazer, para que as outras vão depois se acumular com elas. Então ele fala na reconciliação. Reconcilia com seu adversário enquanto estás a caminho. É fácil? Ou melhor dizendo, o que é reconciliar? Reconciliar no sentido expresso da proposta de Jesus é eu fazer uma volta em torno de mim mesmo. Vou olhar o que eu fiz, eu vou olhar o que eu fiz, vou identificar aonde foi que eu me posicionei, o que eu queria com isso, para que eu possa, diante do outro, saber em qual orientação que eu também possa estar com ele. Porque às vezes a gente pensa assim, não, o outro me fez tanto mal que eu não quero nem ver a cara dele, não é assim? Será que foi? Porque numa proposta filosófica, ninguém faz mal a mim que eu não queira. Ninguém me ofende sem que eu aceite. Ninguém me maldiz ou me desorienta sem que eu concorde com isso. Então não é possível que eu queira que o outro esteja numa posição de desvantagem para eu ficar bem. É preciso que eu esteja nessa posição, não de desvantagem, mas numa posição de consciência. Que eu tome uma diretriz dos meus próprios atos, reveja em que condições que nós nos divergimos para distanciar, porque reconciliar significa reencontrar, né? Então, onde foi que eu divergi comigo mesmo para que a ideia que o outro tinha para comigo ficasse distante? Ou que eu possa entender o que o outro fez para que eu não fique tão mal assim. Porque, na verdade, muitas vezes, quando a gente abre o diálogo em torno da questão com o outro já diz, mas eu não vi nada, eu não senti nada, não foi assim comigo, eu não tive essa mesma emoção. Não é assim? O problema foi nosso. Nós é que, maioria das vezes, para nos justificar e nos colocar numa posição que nós queiramos, a gente joga para o outro. Porque é muito mais fácil eu dizer assim, não, a Madalena falou mal de mim, eu estou com raiva dela. Não quero nem vê-la pintada, nem de ouro. Não usamos ainda o máximo, né, dos valores, nem de ouro. Entretanto, não é isso. Eu não consegui ver onde foi que eu desfiz desse valor ourífero. Onde foi que eu deixei esse ouro jogado? Por que eu não utilizei na hora que nós estávamos vivendo a experiência? Por que naquele momento eu não pude ver o valor? Então era preciso que eu tivesse esse desprendimento de reconciliar. O reconciliar é dar, segundo Chico, o primeiro passo em direção ao outro. Porque quem dá o primeiro passo, naturalmente está se desarmando, está se desfazendo de conceitos que não estavam ajustados e já entendeu que aquela posição não era favorável e que agora é possível ter uma posição favorável e se ajustar com a situação que ficou desconfortável. Aí eu vou chegar perto da Madalena, o negócio é o seguinte, você falou mal de mim. Eu? Né? A Madalena vai falar exatamente, eu? Que isso, eu te gosto tanto. Não é? Já nos colocou numa situação contrária àquela que eu estava julgando em equívoco. Por isso que Jesus é categórico. Não julgueis para não ser julgados na mesma intensidade. E não seres afetado com isso. Então, quase sempre que eu dou o primeiro passo, e eu acho ainda que eu estou em desvantagem, sou eu que sou prejudicado. Eu estou dando o primeiro passo porque eu quero reconciliar. Não. Quando eu chego de frente da pessoa, da situação, é que eu vou ter essa noção clara, aí que eu vou completar a ideia desta reconciliação. Eu vou perceber que quem até agora perdeu não foi a Madalena.
fui eu. E aí é hora de eu fazer essa reconciliação. Não com ela. Ela não sentiu nada do mal que eu senti. Né? William Shakespeare que falava, né? A gente costuma tomar veneno querendo que o outro morra, né? E quase sempre é assim. Então, se eu vou buscar a reconciliação, este passo de olhar para mim mesmo tem que anteceder o passo de eu ir em direção ao outro, porque quase sempre eu estou equivocado. Quase sempre. É possível que em algum momento eu esteja certo, mas, no geral, eu estou equivocado com relação ao que o outro fez ou falou, ou deixou de fazer, ou deixou de falar em torno da minha pessoa, ou do ser que sou, ou da situação que eu estou vivendo. Eu fiz um pré-julgamento. Por isso, reconciliar propõe todo esse despir de condições pessoais para ir à condição do conjunto, da ideia contrária, do contraponto. E Jesus vai, então, engatilhando a outra proposta. Se eu não dou conta de reconciliar, às vezes é difícil dar o primeiro passo, porque eu não quero me desafiar, eu quero ficar na zona de conforto, eu quero ficar bem comigo mesmo, o problema é dela. Não é assim? Mas se eu não consigo fazer isso, eu tenho outras opções. Então Jesus me propõe, ora por aquele que é adversário, aquele que te ofende, te calunia, te injuria, te coloca numa situação desvantajosa. E aí, para quem que nós vamos orar? A gente prefere orar para Madalena. Não é? O problema não é esse. O problema é que, para eu orar, eu tenho que ter consciência do que seja isso. Oração tem um sentido objetivo, é hora de ação. Então é preciso que eu faça uma revisão nesse conceito do que eu estou trazendo para esta minha orientação. Porque numa oração bem ajustada, né, nós vimos aqui a prece inicial, uma oração bem ajustada, nos eleva as emoções, os sentimentos, nos sustenta, nos assegura, nos equilibra, nos renova. Então a oração não pode ser para ela. Eu estou usando a Madalena aqui, viu, Madalena? Depois você me cobra os direitos autorais e tudo mais. Né? Então, no sentido prático da palavra, não adianta eu orar para ela, e nem por ela. Eu devo orar para os outros, e eu tenho até falado isso mais vezes, eu devo orar para os outros quando os outros têm uma necessidade premente e pedem para que isso ocorra. Mas uma necessidade que eu conheço. Não adianta eu orar para uma situação que eu desconheço. Porque orar significa que eu tenho que sintetizar as emoções nesse ponto, naquela circunstância. Às vezes a pessoa às vezes até vem, você reza por mim, ela fala assim, que hora que você reza? Porque se nós não tivermos alinhados nas emoções, eu não tenho como rezar por você. É preciso que a gente tenha uma afinidade de emoções, sentimentos e vibrações para poder valer-nos do resultado da prece, da oração. Por isso que quando Jesus propõe o orar, ele propõe que eu faça este alto valor do que isso serve para mim. Porque se não servir para mim, não adianta eu orar pelo outro, porque o outro não vai conseguir receber, ou não vou conseguir levar para o outro essas vibrações que eu pretendo que a minha prece tenha. Isso não significa dizer que eu não posso orar pelo outro independente disso. Mas é preciso que eu tenha essa consciência de que eu estou fazendo mais para mim do que para o outro. E se a proposta é orar pelo outro, porque Jesus enumera com muita propriedade, né? Orar por que os ofende, calunia, injuria, maldizem, né? Ele vai falando dessas hipóteses. Então significa dizer que ele está dizendo que isso deve servir realmente para afetar o outro. Mas eu só posso afetar o outro quando eu estou carregado desta emoção e acreditando que essa emoção possa fazer uma variante favorável. Por isso é que tem muita gente que consegue fazer mal para os outros, porque não carrega essas emoções favoráveis, né? E acaba não servindo. O que mais que Jesus coloca? Ele coloca que se eu não conseguir orar, também é muito propício. Às vezes tem dia que a gente não dá conta, não. Mas é preciso que a gente insista nisso. Nada do que ele falou
tem uma condição concreta e imediata. Ele está dizendo para que nós façamos isso num caminhar de aprendizado e de reconhecimento desses valores. Tudo isso soma e resulta na ideia do amor que ele pregou o tempo todo. Então, quando ele fala não fazer ao outro que não gostaria que fosse feito para convosco, já pensamos nisso? Não fazer ao outro que não gostaria que fosse feito para com o outro, para conosco. É muito fácil eu querer o bem do outro, né? Não é? E o mal também. Porque eu carrego nisso tudo uma carga de energias que não são vibrações. É preciso que a gente entenda que existem as vibrações e as energias. Eu carrego uma energia. E o Zé Eustáquio, que mexe com a eletricidade, vai nos falar, tem uma energia positiva e negativa. Então, se eu carrego as minhas emoções de energia, eu posso estar carregando as de polos negativos ou polos positivos. Eu posso ter uma carga negativa de energias. Essa carga negativa de energias, quase sempre, em certas circunstâncias, resulta em descarga por descarrilhamento dessas energias. Esse descarrilhamento, uma fusão de energias negativas, vai gerar um dano gravíssimo no nosso ser. Porque as nossas energias são a mesma, do mesmo quilate da energia elétrica. E vão causar um dano tal que vai ficar uma lesão no senso emocional. Mas eu posso carregá-la de polos positivos, e carregando a de polos positivos, mesmo que eu encontre um polo negativo, as duas energias vão se compensar, porque a energia pula de onde ela tem mais para onde ela tem menos. Se eu tenho uma carga positiva e o outro tem uma negativa, a tendência natural é que a positiva sobreponha a negativa. E nós aí vamos carregando valores para somar esse equilíbrio de não fazer ao outro que não gostaríamos que fosse feito para conosco. E nós fazemos isso muito fácil. É muito fácil carregar essas energias positivas. Um sorriso. Quanto vale um sorriso? Vale uma barra de ouro. Quanto vale um olhar positivo? Quanto vale um pensamento bom? Quanto vale uma emoção que eu libere em favor do outro? Quanto vale um sentimento nobre? Quanto vale uma boa proposta de estar bem? Quanto vale um aperto de mão? Quanto vale um sorriso? Já falei do sorriso, um abraço. Hoje nós estamos meio restritos do abraço, mas quanto vale um abraço? Quem abraça descarrega toda uma energia. Pode ser boa, pode ser ruim. Mas se eu quero que seja boa, eu vou descarregar as energias boas. Então, quando Jesus vai engatilhando as ideias, ele vai falar dessa proposta de que o que foi dito aos antigos não pode mais servir para os atuais. Emmanuel está renovando essa ideia de que na antiguidade nós podíamos viver aquela experiência porque era próprio da nossa construção. Éramos ignorantes de tudo. A lei ainda não vigorava para nós e não se intermediava nos nossos conflitos. A lei era de cada um para cada um, era o olho por olho, o dente por dente. Então Emmanuel vai dizendo que agora essas emoções não podem mais prevalecer, porque Jesus disse que essas energias têm que ser purificadas. E que o Criador nos ofereceu todos os meios e oportunidades para que isso se faça, nos dando uma nova encarnação, para que nós, à medida que vamos caminhando nesse aprendizado, saibamos liberar esse ser divino que somos. Não é sem razão que ele concretiza: vós sois deuses. É claro que Deus no minúsculo, né? Mas vós sois deuses. E é uma lição que nós podemos gravar para nós o dia todo o tempo. Nós somos deuses. Mas deuses no sentido de que estamos em fase de construção.
E que essa construção depende exclusivamente de mim. Eu não posso fazer o outro feliz. Eu não posso fazer o outro infeliz. Eu não posso fazer mal para o outro. Eu nem às vezes posso fazer bem para o outro. Mas eu tenho a necessidade de fazer bem para mim. Eu tenho a necessidade de me amar. Eu tenho a necessidade de estar bem comigo mesmo, para que nas minhas relações com o outro eu me extravasa. Por isso que nós somos. Nós não estamos apenas, nós somos. Estamos na experiência carnal, mas somos seres divinos, transitando de oportunidade a oportunidade para fazer desaguar em nós esse amor. Então nós precisamos de viver com amor. Emmanuel não deixou de ter o sentido próprio dessa expressão. Amar, ele vai dizer no texto muitas vezes, né, que nós estando em tal ou tal situação, depende de nós que essa situação mude. E só nós podemos mudá-la. Nós todos podemos fazer tudo o que quisermos. Mas se nós fizermos com amor, faremos bem em todos e para todas as pessoas. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muita paz. Nós aqui te agradecemos pela bela palestra, né, pelo carinho conosco. E agora nós vamos, antes de passar para o trabalho de passe, nós vamos dar alguns esclarecimentos, né, para que vocês possam usufruir melhor deste momento. Porque muitas pessoas vêm tomar o passe, mas não têm o devido conhecimento do que significa o passe, que é uma transmissão de energias. Ele é transmitido pelas mãos, mas ele pode ser também feito pelo olhar, né? Pelo sorriso, por todo o sentimento de amor que a gente direciona para uma pessoa. Isto é um passe, viu? Irradiação mental é um passe. A transmissão do passe e a recepção depende da vontade de quem doa e daquele que recebe, né? É assim é que se beneficia. Nós temos que estar receptivos a essas energias. Não há rituais para a aplicação do passe. O passista simplesmente impõe as mãos, né? E não toca no paciente, né? Quem recebe o passe pode ficar à vontade, com olhos abertos, olhos fechados, mas é primordial estar sintonizado com as energias do bem, sintonizados com o nosso Pai Celestial. Desta forma, né, nós vamos nos beneficiar do passe, né? E os benefícios do passe que vai nos trazer muita harmonia, o bem-estar físico, mental e espiritual, a mitigação de sentimentos negativos, como raiva, angústia, ressentimentos, dores, purificação e equilíbrio para nós. É promovida uma limpeza espiritual, que nos proporciona uma ligação, uma integração com o divino. Após o passe, né, nós temos a água fluidificada, que é uma água pura, normal, né, que é acrescida de fluidos espirituais, tá? E ela nos traz também os benefícios, porque são medicamentos colocados pela espiritualidade, não tem nenhuma contraindicação. Então, agora nós vamos passar para o nosso trabalho de passe. Boa noite a todos.